Aleluia. Glória a Deus. Nas quintas-feiras aqui, faz perto de 3 anos, quase 4 anos que nasceu a reunião de homens. As mulheres começaram primeiro. A reunião das mulheres com a Vivi começou primeiro. Aí depois que começou a das mulheres, 3 meses depois começou a pressão em mim. E os homens, e os homens, e os homens. Eu não fiz porque elas fizeram. Eu fui perguntar para o Senhor se era para fazer. Porque você não deve fazer porque tem alguém fazendo. Você deve fazer porque Deus mandou fazer. E nasceu com um propósito bem definido, discipulado. Então, de alguma forma, aqui nas quintas-feiras eu venho e eu trago uma palavra para os homens. Ela é direcionada para os homens. Domingo, a mensagem é um buffet para toda a igreja. Por que eu chamo de buffet? Porque eu não posso vir domingo aqui e dar um tipo de comida só para homens. Porque tem as mulheres, tem os adolescentes, os jovens. Eu não posso vir aqui domingo e pregar apenas para casamento, porque tem solteiros, tem divorciados, situações diferentes. Então domingo eu preciso botar um buffet na mesa. Domingo aqui tem novos na fé, tem recém-convertidos domingo aqui. Domingo aqui tem velhos na fé, dinossauros na fé, que tem faculdade de teologia, conhece as escrituras, muito mais do que eu. Então, ministrar domingo aqui exige um cuidado para colocar na mesa uma comida que um pai coloca para os seus filhos. Eu não posso na mesa lá de casa colocar, hoje já sim, porque uma tem 17, 18, a outra tem 7, então já comem praticamente a mesma coisa. Mas quando uma tinha 2 anos e a outra 15 anos, 13 anos, eu não poderia botar um mesmo alimento, eu tinha que ter um alimento para de 2 e tinha que ter um alimento para de 15. E quando Deus vem trabalhar conosco aqui nessa multidão não homogênea, ela é heterogênea, porque tem gente aqui que pode ser ateu, veio a convite, e você é ateu, você nem acredita no que eu vou dizer, ou estou dizendo, você está aqui para aquele teu amigo do trabalho parar de te incomodar, para vir para o culto. Aí tu veio, vou de uma vez para ele parar de me convidar. Você está aqui, você está online aí, porque você passou, viu, ao vivo, clicou, você nem acredita em Deus, ou acredita num Deus, uma expressão diferente. Tem gente aqui que precisa de um alimento mais sólido, porque você já conhece, você já sabe que Jesus te ama. Então se eu falar assim, Jesus ama você, você vai dizer assim, pastor, me ajuda, acelera aí que eu estou cansado, eu vou para casa, já sei que Jesus me ama, eu sei que você sabe disso, mas o seu convidado, o seu primo, nunca ouviu na vida dele que alguém ama ele, e foi a primeira vez que ele ouviu. E talvez no final do culto eu faça um apelo e ele venha aqui à frente dizendo, eu preciso desse amor que eu ouvi hoje. Então, vir para cá com um espírito de me dá, danoninho, vim para cá com um espírito de eu quero algo de Deus, é compreensível para os bebês, é compreensível para as crianças, porque a criança, quando eu chego com compra do mercado em casa, a minha filha de 7 anos, ela não vai pegar a bolsa, ela vai abrir a bolsa que está na minha mão. Eu estou com a bolsa, ela está fuçando na bolsa, eu estou andando com a bolsa, ela está abrindo da minha mão, ela não pega a bolsa, ela vai abrindo para ver se tem, achar o que ela quer. A de 17, de 18, já vai lá no carro, pega a bolsa e ajuda a trazer a bolsa, porque uma já tem entendimento que tem que ajudar, a outra é criança. Então esse processo de maturidade, de crescimento, ele é muito heterogêneo entre nós, porque nós temos aqui várias etapas representadas, vários processos. Tem gente aqui que nasceu num berço evangélico, um berço cristão. Desde pequeno você sabe que não deve mentir, desde pequeno você sabe que não deve defraudar uma moça, desde pequeno você não foi ensinado
a ter 30 relacionamentos antes do casamento. Você foi ensinado para você ter uma esposa só. Mas tem gente aqui que o pai levou você com 8 anos de idade para um prostíbulo, para ter o primeiro contato com uma prostituta. Você tem uma construção diferente. Eu não posso esperar que o processo seu é o mesmo do outro. Os dois precisam de Cristo, porque Cristo veio para todos e todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Jesus é para todos. Você que se acha muito crente que está aqui, você não é menos pecador do que o pior que entrou aqui. Nós somos todos iguais, mas o processo de tratamento de cada um é diferente. Eu sei de um testemunho de um irmão que, quando ele entrou na igreja a primeira vez, ele estava com as malas do divórcio no carro. Ele foi num culto pela última esperança, e naquele dia ele não divorciou, e até hoje, 5, 6 anos, está casado, mas ele veio separado. E esse irmão, meu irmão, ele batia em todo mundo, ele andava armado. Quando eu falo armado, eu não exagero. E era fácil para quebrar carro do outro, e cortou o carro dele na rua, você ia ver o tornado cedendo. O cara é endemoniado, ele endemoniava. Quando orava por ele, saía o demônio e ficava ele. Saía ele, ficava o demônio dizia, ufa, estou livre desse irmão. Obrigado. O demônio deu um testemunho na quinta. Gente, fui liberto. De quem? Daquele irmão. Eu estava possuindo ele, mas me libertaram. Então esse irmão, ele parou de bater nas pessoas no trânsito. É um milagre, já é algo. Mas você que nasceu num lar cristão, eu não espero que você faça isso. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, dentro desse processo que Deus trabalha comigo e com você, algumas verdades independe da esfera e do tempo de fé que a gente tem. Elas aplicam para todos. Elas são universais, guardada a devida ligação. Interessante, o tema da mensagem de hoje é volte. E eu queria falar para todo mundo sobre voltar. Porque rapidamente a gente se afasta de onde não devia. Quero ler um texto com você. Vamos ver se são Marcos capítulo 5, versículo 18. Se você tem Bíblia, por favor, rapidinho. O Senhor nos convida essa noite a avaliar quantos metros, quantos dias ou quanto tempo há necessidade de voltar. Marcos capítulo 5, versículo 18. E quando Jesus estava entrando no barco, um homem que fora possuído pelos espíritos imundos, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou-o: volta para tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem feito em teu favor, e como teve misericórdia de ti. Aqui, essa história de um endemoniado de Gadara. Esse cara é liberto, ele andava pelos sepulcros, ele dormia nos cemitérios, prendiam ele com correntes e ele não ficava preso. O demônio, inclusive, isso é verdade, eu já vi muita possessão demoníaca. A força exercida por uma pessoa endemoniada é algo incrível. Eu vi pessoalmente cenas de mulher endemoniada debaixo da mesa, levantando a mesa com uma das mãos. É algo realmente sobrenatural. E esse demônio quebrava as correntes, né? E Jesus passou por ele e curou ele. Jesus libertou ele. Jesus transformou ele. Jesus entrou na corrente sanguínea e tirou a cocaína. Jesus entrou no casamento destruído e fez aquele homem ele quebrou a cadeia que o prendia, o medo
de ser pai foi quebrado. O medo de conseguir vencer foi quebrado. Jesus veio e quebrou e libertou. Houve uma libertação. Para quem? Pastor, eu não preciso de libertação. Quem é que precisa de libertação? Só quem está preso, né? Qualquer tipo de prisão precisa de libertação. O orgulho é uma cadeia. Talvez você precise ser liberto do seu orgulho. Talvez eu precise ser liberto do meu orgulho. Existem várias cadeias que não são de grade, né? Eu lembro que eu recebi uma carta de um presidiário, e eu falo presidiário porque foi de lá que eu recebi, ele não é ex-presidiário, é presidiário mesmo. Eu lembro que eu ministrava no presídio, por anos eu ministrei lá, e eu lembro que eu recebi uma carta de um dos irmãos que se batizaram lá no presídio, e a carta chegou a mim, e eu me emocionei muito na época, porque eu me senti, eu me senti o apóstolo Paulo recebendo carta dos irmãos, assim, e ele começou assim: amado irmão Telmo, quem vos escreve está em cadeias, mas as portas do céu estão abertas para mim. E ele começa assim, sabe aquele título da carta de Paulo escrevendo? Eu falei, uau. Ele falava no meio assim: eu descobri que ele é um pai. Hoje eu estou buscando ser o melhor pai para os meus filhos, mesmo aqui preso. Mando dinheiro para eles, coisa que eu não fazia. E eu recebi a carta de alguém preso, mas liberto. E às vezes nós estamos libertos das grades de ferro, mas presos na opinião dos outros, presos na necessidade de provar para o meu pai que eu posso. E você está fazendo tudo isso aí só para chamar atenção. Sabe por que você não para de fazer tatuagem? Porque você quer que alguém olhe para você. Pastor, você está dizendo que tatuagem é... Não, eu estou dizendo que boa parte dos casos é. Talvez você não tenha problema nenhum, só gosta mesmo. E tatuagem não é pecado, fica tranquilo. Depende do que tatua, claro, né? Se tatuar o brasão do Flamengo é pecado, né? Mortal. Então, eu conheço muita gente, eu não falo nomes agora por uma questão ética, mas eu conheço muita gente muito próximo de mim que tatua o seu corpo todo para dizer assim: me olha para mim, pai. Porque o pai dele demonstrava mais amor para os outros irmãos. E ele falou: olha para mim, eu também sou filho. E aí, coisa boa, maravilhosa, por exemplo, o testemunho do Rodolfo Abrantes, que ele parou de se tatuar. Porque é pecado? Não, porque ele percebeu que não precisava mais chamar a atenção de ninguém. O testemunho é dele, não é meu, está no YouTube. Então, ser liberto, né? E esse cara foi liberto. Olha que interessante. Antes de libertarmos outros, é importante a libertação começar por nós, pela nossa casa. Essa frase de Jesus para ele foi assim: Jesus, eu estou liberto, agora eu posso te seguir, eu te amo. O que tu fez por mim, ninguém fez. Aí Jesus olha para ele e fala assim: não, você não vai me seguir. Parece estranho, parece até uma falta de bom senso de Jesus. Afinal o cara foi liberto e o cara quer seguir Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: será que Jesus entraria aqui agora e dizer: não me segue? Eu acho que não está coerente um pouquinho essa fala, não vem atrás de mim. Qualquer líder quer que alguém o siga, em qualquer esfera. Jesus disse: vinde a mim, vós, ele, siga-me. Mas esse cara aqui, Jesus fala assim: não me segue não, volta para a tua casa. Você sabe que na situação que ele estava, ele já tinha perdido o casamento, já tinha perdido filhos, esposa, já tinha perdido moral, dinheiro. E Jesus fala para esse cara: volta para a tua casa. Então, tem maridos aqui que precisam voltar para suas esposas. Então, pastor, mas Jesus está me libertando. Mas não é para você fazer a obra de Deus, é para você voltar para a sua casa. Porque a obra de Deus vai ser feita a partir dali. Então, o voltar é voltar para um lugar. Pastor, eu não tenho mais o lugar que eu deixei, eu perdi o lugar que eu deixei. Então, volte para o último lugar que dá para voltar.
Volta. Essa volta é interessante. Não deixe, os sepulcros, as cadeias, o trabalho, a faculdade, a prostituição, a obra de Deus te roubar daquilo que é mais importante. Jesus está dizendo assim: cara, você ficou longe da sua casa por meses, por anos. Escute, volta para sua casa. Eu vou começar a obra em você. Você quer me seguir? Você quer fazer a obra de Deus? Você quer pregar o Evangelho? Você quer salvar as multidões? Você quer ver pessoas salvas? Você quer ver o seu ministério flutuar? Maravilhoso! Mas começa pela sua casa. Começa onde deve ser começado o negócio. Eu não vou abrir mão de valores porque você quer fazer a obra de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. No presídio eu descobri que 80% dos presos são filhos de crente. 80% de quem está na cadeia é filho de crente. O Lázaro lá, o serial killer, o maluco, quem foi que deu o nome de Lázaro para ele? O Elias, o maluco, quem lembra aí de antigamente, quem foi que botou o nome de profeta no filho? É filho de crente. E por que esses caras estão na cadeia? Se a Bíblia ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer não vai se desviar dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que tem medo de criar ou de ter filhos, eu te abençoo com uma palavra que, se você crer, você vai descansar a partir de hoje. Posso ouvir um amém? Vou te abençoar com uma palavra. A Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer não vai se desviar dele. Então não depende se a esquerda, a direita, se isso, se aquilo, televisão, internet, pecado, demônio, Satanás. Depende só de você ensinar no caminho que deve andar. Ponto. Não é de fora, é de dentro. A proteção dos nossos filhos não está no Kids do Ministério Infantil da igreja, está lá em casa. Ensina no caminho. E lá no caminho, não é o caminho, é no, porque o caminho é uma coisa. O caminho é o seguinte: para você chegar lá na BR-101, você pega a esquerda, 2 rótulas, segue em frente. Eu vou ensinar o caminho. No caminho entra no meu carro e eu vou te mostrar o caminho no caminho. Eu vou junto com você. Então os nossos filhos não podem ouvir do tipo: você deve perdoar, filho, porque perdoar é de Jesus, e você tem raiva e não fala com a sua sogra, porque o seu filho está ouvindo sobre o caminho, mas não está vendo no caminho. E o filho não vai fazer o que você diz, ele vai fazer o que você faz. Quando José, preste atenção, quando Jacó estava se reconciliando com seu irmão Esaú, preste atenção, havia uma reconciliação de irmão para irmão. Nessa reconciliação, a Bíblia fala que José estava perto, criança, estava perto, vendo a cena, e Jacó se reconciliando com seu irmão. Lá na frente, José é vendido, machucado pelos irmãos. Você conhece a história? E ele se torna o 02, o cara fica grande, e os seus irmãos chegam para ele. O que ele faz? Ele se reconcilia. Por quê? Porque viu o pai se reconciliando. Quando José tem uma mulher, a esposa de Potifar, sem roupa na frente, para seduzi-lo, o que ele faz? Ele bota a cara no rosto e fala assim: está amarrado, te repreendo, Satanás, sai daqui agora, sai daqui, sai daqui. Isso me lembra de uma história, um cara que foi expulsar demônio. O cara foi expulsar demônio, daquele show. Aqui, estão vendo? Aquelas entrevistas. Aí o pastor falou assim: olha, vou mostrar para vocês que esse demônio é fraco. Eu sou forte, ele é fraco. Quer ver? O demônio não tem poder nenhum. Quer ver? Demônio, sai dele entre mim. Sai dele entre mim. Sai dele entre mim. Sai dele entre... Vai brincar, vai. José
Quando ele aparece a mulher, o que ele faz? Ele foge. Porque da tentação você não enfrenta, você foge. Posso ouvir um amém? Você enfrenta o diabo, a tentação não. Resistir ao diabo, sujeitáveis a Deus, ele fugirá de vós. Você não, a tentação você foge. Aí, por que José foge de uma mulher? Ele era um homem com as mesmas tentações que eu e você. Porque ele ouviu a história do seu pai esperando por mais 7 anos por uma mulher que ele amava. Então você vai crescendo e você vai ensinando no caminho. Então Deus, Ele está olhando para mim e para você e dizendo assim: eu confiei coisas para você, por que você não volta um pouquinho? E deixa eu confessar aqui, eu não estou falando de algo super-herói, algo assim, nossa, pastor, que você é o máximo. Não sou não. Às vezes eu tenho um momento à tarde ou de manhã, agora nas férias, de ficar com a minha filha, e eu estou com o celular bombando de coisa para resolver, algumas coisas legais, algumas coisas ruins, tem um monte de coisa para resolver, e a minha filha está lá: pai, fica comigo, pai, me dá atenção, pai, desenha aqui comigo, e eu não quero. Eu quero terminar de assistir os gols da Champions League, que eu estou assistindo o jogo, e bem na hora do gol. E está tudo bem, eu também quero ver jogo. Está tudo bem, eu estou assistindo uma mensagem, eu estou, sei lá, mas daí eu tenho que entender que eu preciso voltar para o meu lugar de pai. E jogar o celular que está me provocando e deixando feliz, para fazer algo que não me deixa feliz, mas me deixa forte e deixa o meu filho saudável. Então eu não escolho fazer o que me deixa feliz, escolho fazer o que me deixa mais forte. É uma decisão, é uma escolha. Está todo mundo aí curtindo a vida, você está fazendo curso online. Para quê, meu irmão? Está todo mundo curtindo online no Instagram, vendo as pessoas, você está fazendo curso online. Porque o curso online vai te deixar mais forte. E a hora que surgir uma oportunidade na empresa, nessa área, você tem o curso. E aí você pensa: Deus ama mais o irmão. Não, ele se preparou mais. Posso ouvir um amém? Não espiritualiza aquilo que é natural. Pastor, lá na minha empresa eu nunca sou promovido. Nossa, todo mundo também chega atrasado. Em vez de ficar fazendo o trabalho direito, fica no WhatsApp. Tu quer promoção? O milagre não foi para a rua. Levanta a mão para o Senhor: Jesus, obrigado, não foi para a rua ainda. Eu não contratar você. E não bota a culpa no Satanás, não. Tá? Então, essa volta para casa é necessária, ela não é necessariamente física, mas de coração, por entendimento. Malaquias 4:6 diz que Elias procurará trazer com que os corações dos pais se retratem. Tem uma versão que fala assim, se convertam, ou se voltem para os filhos, e o coração dos filhos se convertam aos pais. Do contrário, ele vai ferir a terra com maldição. Olha que interessante. Por que é o coração do pai que volta para o filho, irmão? Porque o pai é maduro. Você está esperando seu filho voltar para você? Não, é você que vai para o seu filho, você é maduro. Não espere que a gente não tem que esperar muita coisa, nós temos que, como maduros, se movimentar. O maduro sempre vai querer descer primeiro. Por que são 24 anciãos em Apocalipse que lançam as coroas nos pés de Jesus? Porque só ancião é maduro para tirar a coroa na frente do rei. Por que chama os presbíteros da igreja para orar pelo enfermo? Qualquer um não pode orar? Mas o presbítero entende que é alguém maduro, ele não vai dizer eu curei, ele vai dizer o Senhor curou através de mim. Maturidade não pede honra, maturidade entrega honra. Então, nos últimos dias, Deus precisa trazer de volta o coração dos pais aos filhos, pedir perdão, se retratar, reconhecer que estamos falhando, estar mais presentes. Pais, voltem aos filhos, coloque a mão sobre a cabeça deles, ore sobre eles quando estiverem dormindo, acordado, passando perto de você.
Pais, voltem para os seus filhos, corrigem, disciplinem, dê limites. Provérbios 23:13, não hesites em disciplinar a criança. Vou repetir, não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com vara. Ai, pastor, não pode falar. Posso falar e ponto final, estou falando. Ela não morrerá. A disciplina vai salvar. Corrige-a tu mesmo com vara, e assim vai livrar ela do inferno. Uau! Olha o poder de voltar. Eu sei que vai voltar dá problema. Corrigir dá trabalho, irmão. Quando os pais se retratam, voltam seu coração para os filhos de forma natural, seus filhos voltam com o coração para os pais. Se for preciso, entregue seus títulos, abra mão do dinheiro, dos sonhos pessoais. O coração dos nossos filhos, o coração dos filhos que estavam nas drogas, nas paixões da carne, estavam no medo, presos na orfandade, eles se voltam para Deus quando o pai se volta para casa. Eu ouvi um testemunho essa semana que me fez passar vergonha no restaurante. Me fez chorar na frente de todo mundo. Porque chorar é bom, mas na frente dos outros é ruim. Um pastor de uma igreja muito relevante. Muito relevante. Ele recebeu uma notícia. Estava lá, com sucesso ministerial. Igreja legal, as coisas acontecendo, pessoas se batizando. E esse pastor recebeu uma notícia repentina. Seu filho, em outro estado que estava morando, seu filho foi preso por tráfico de drogas. Estou falando de um pastor à frente do ministério. Ele pegou essa notícia, foi para o quarto, orou a Deus. Próximo culto de domingo, ele reuniu a igreja toda. Ele falou: hoje eu estou desqualificado pela Bíblia a continuar à frente dessa igreja, porque a minha palavra e a sua palavra e a Bíblia que você tem diz que ao líder da igreja há necessidade de que ele tenha filhos crentes, e o meu filho se perdeu. Eu estou entregando o cajado da igreja hoje para outro pastor auxiliar, e eu estou indo para o outro estado. Eu vou buscar o meu filho. Enquanto isso eu não prego, eu não ensino. E ele pegou toda a sua logística, mudou para o outro estado, onde era o presídio onde ele estava preso. Comprou uma casa perto do presídio. Falou com a direção do presídio, conseguiu criar uma pequena marcenaria para fazer serviços dentro da cadeia, para de vez em quando poder passar de relance e ver o filho. Ficou um ano, começou a fazer visitas pela liberação da justiça, começou a discipular o coração do filho. Primeira coisa que ele fez: me perdoa, filho, porque o pai errou, a culpa é minha de você estar aqui. Eu fiz a obra de Deus e esqueci de você. O pai voltou, e ele ficou lá por mais de um ano, dentro da presídio, fazendo trabalhos só para discipular o filho. Quando esse filho sai, o processo encerra, ele sai de semi-liberdade, o filho está reconciliado com Deus. Ele pega o filho debaixo dos braços, traz para a cidade que ele estava, e ele volta para o púlpito e diz: agora eu posso voltar, porque eu recuperei o que estava perdido. Uau!
A gente está disposto a largar o segundo emprego que dá um dinheirinho a mais para poder ficar com os nossos filhos? Ou a gente quer esperar buscar na cadeia? A gente está disposto a sentar um pouquinho a mais com eles e não deixar nenhum blogueiro ou influencer manipular o coração dos nossos filhos? Ou depois eu vou chorar porque o meu filho não tem uma identidade sexual que Deus deu? Eu, pai, vou estar do lado ou vou esperar? Para ter essa hombridade, porque eu vou dizer uma coisa para você, muita hombridade desse pastor, muito me ensinou, mas eu não quero precisar fazer o que ele fez. Por isso, irmãos, toda segunda-feira é o meu domingo com as minhas meninas e com a minha esposa. Meu irmão, ninguém me tira de lá. Não me tira. Porque eu não quero depois ter que chorar nas segundas-feiras, pedindo para Deus para buscar o que eu perdi. Não abra mão. Volta para casa. E não é um voltar só físico. Talvez a palavra está falando com alguém para voltar fisicamente. Você saiu de casa. Você deixou a sua casa. Volta. Talvez seja espiritualmente. Volta. Um conselho, pai. Chega em casa hoje, pede perdão. Pastor, eu não preciso. Glória a Deus pela sua vida. Mas se Deus está falando com você que você precisa voltar, volta para o coração da sua esposa. Nós tivemos aqui uma palavra muito pontual ontem. Quem veio ontem aqui nos casais? Quem está feliz? Eu senti um sorriso no pessoal. Tivemos aqui uma palestra sobre sexualidade no casamento. Como foi bom descobrir algumas coisas, como a lanterna do celular é importante. Só entendedores entenderão. Como tem gente matriculada nas academias, como tem gente bebendo 3 litros de água a partir de hoje. Você vai entender. Quando a gente abraçou aqui a esposa, e a ministra da palavra falou, diga algo à sua esposa livremente, né, algo livre. Eu falei, me perdoa. Me perdoa por não te entender, por não perguntar. Me perdoa por às vezes só me satisfazer. Me perdoa. Tive que voltar. Mas pastor, você é o pastor. Não, eu não sou pastor, sou apóstolo. Aliás, sou pai de apóstolo, aliás, eu sou vice-rei. 4ª pessoa da Trindade. Não, eu sou gente que precisa de Jesus todo dia. E precisa do Espírito Santo todo dia. E preciso voltar quase que constantemente. Agora, 2 semanas atrás, a minha filha, pai, por que você aumentou o tom de voz na hora de responder aquela pergunta da mãe? Eu falei, não, eu respondi normal. Não, pai aumentou. Eu já falei que eu respondi normal. Está vendo, pai? Foi assim que o senhor respondeu. Tive que ouvir, né? No espelho, porque a gente não se enxerga às vezes. É minha filha. Aí eu tive que fazer o quê? Cala a boca. Quem manda que sou eu? Vai fazer outras coisas. Não. Obrigado, filha, por ajudar o pai a ser o melhor marido. Voltando. Isso é voltar. Isso é dar passo para trás. Isso é hombridade. Sabe de onde vem a palavra hombridade? Ombro. Homens que têm coragem de colocar nos seus ombros a responsabilidade de trazer a arca para casa. Homens que têm coragem. Eu não vou perguntar aqui, vou perguntar sim, só não me responde. Qual foi a última vez que você jejuou para ouvir a Deus
sobre a direção de Deus para a sua casa. Seu filho está em crise, não sabe que faculdade vai fazer, você não perguntou para Deus nenhuma vez, para chegar para o seu filho e dizer: filho, Deus me deu uma palavra sobre a sua vida. Você é profeta para todo mundo. Muitos de nós somos bênção para todo mundo, somos pastor para todo mundo. Eu corro um risco, eu, Telmo, corro um risco de ser pastor para todo mundo, menos para minha casa. É um risco todo dia que eu corro. Eu lembro uma vez que uma filha na fé minha veio de Belo Horizonte depois de 2 anos, 2 anos sem ver ela, 2 anos, ela veio de Belo Horizonte e ela ligou assim, ó: estou passando Tubarão, desci em Florianópolis, estou chegando aí na casa de vocês. E era uma sexta-feira, final do dia, e eu e a Vivi tinha combinado de ficar junto, eu e minha esposa. E aí uma filha na fé, afinal, tanto tempo sem ver, né? Surpresa, vindo. E a minha esposa, para sair para jantar comigo. Eu falei: filha, estou muito feliz que você está vindo, mas hoje não. Eu vou sair com a minha esposa. Amanhã a gente marca um almoço junto, um café, a gente se encontra. Você vai ficar uns dias aqui, né? Aí você pensa assim: que mal educada, hein? Afinal, né? Sabe o que ela me disse? Naquele dia tu me ensinou que prioridade é prioridade. Porque todo dia tem uma exceção. Todo dia tem um demônio para expulsar. Quer demônio para expulsar? Eu mando um a cada meia hora para ti. Quer casamento para ajudar a restaurar? Eu mando um a cada 15 minutos para ti. À medida que eu recebo, eu vou enviando para você. Só me dá o teu telefone e eu vou mandando. Quer problema financeiro para ajudar as pessoas? Quer aconselhar? Quer abençoar? Nossa, discipular pessoas. Eu te dou uma lista. Mas você não pode fazer nada disso sem começar pela sua casa. Porque se eu não cuidar do meu casamento, sabe o que vai acontecer? Daqui talvez um tempo, você está orando por mim, dizendo assim: ó Deus, salva o casamento do pastor. E talvez eu nem esteja mais aqui. Talvez eu esteja numa clínica depressivo. Talvez eu esteja numa clínica de recuperação dependente químico, porque daí eu não aguentei lidar com o problema e entrei nas drogas. Mas não. Eu não posso deixar de priorizar o que devo priorizar. Quantos entendem o que eu estou falando? Deuteronômio diz que Deus mandou construir, quando constrói uma casa de 2 andares, um parapeito junto. Vem cá, Deus agora está preocupado com engenharia civil agora e construção e arquitetura. Deus, um parapeito na casa, Deus preocupado com parapeito. Meu irmão, sabe o que é parapeito? É o que não tinha no dia que Davi subiu no terraço e viu a mulher tomando banho. Quer um conselho? Bota parapeito. Bota segurança. Sabe o que eu faço na segunda-feira? Nada. Tá, pastor, mas tu é pastor? Sou, mas na segunda-feira eu não faço nada. Pastor, mas tu devia estar aconselhando. Não aconselho. Mas tu devia estar visitando as... Não vou, não visito. Mas era uma crise. Vai passar a crise. Se não passar, eu mando outro. E se não, espera. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco eu estou toda segunda-feira fazendo alguma coisa. E eu perco a minha casa. Daí eu tenho que sentar aqui e ouvir: volta para casa, Thelma, e eu tenho que voltar. Irmão, isso é uma coisa que me dá uma certa raiva. Posso confessar aqui um pecado? Posso? Posso confessar o meu pecado? Uma raiva, uma ira? Não sei se é uma ira santa, mas tem uma ira. O italiano vem para fora de vez em quando rapidinho. Sabe quanto que eu fico irritado, assim, que me dá uns nervos? Aleluia. A pessoa faz tudo errado. O cara vai para a noite na sexta, bebe tudo no sábado, trai a mulher no sábado, domingo chega para mim: ai pastor, resolve meu problema. Não, agora eu. E quando liga de madrugada? Ai pastor, mandou mensagem na madrugada: pastor, eu estou com um problema. Aí você faz o negócio e aí você está com problema e quer tirar minha noite de sono. Fica aí sem dormir.
Se der, quando a fila diminuir. Meu irmão, porque assim, às vezes nós queremos terceirizar e que alguém resolva o meu problema. Eu crio uma situação, ela chegou para mim, o fruto é meu, eu falo, ai, me ajuda a dividir aqui. Não, o fruto é seu. Eu vou te ajudar no processo para como colher. Mas o fruto é seu, meu irmão. Não terceiriza, não. A Vivi uma vez ficou indignada. Ela estava atendendo aqui numa quinta-feira. E aí a Vivi acompanha do Instagram. Sexta-feira, sextou. Topzinho, versículo. O Senhor é meu pastor, não está faltando nada, só roupa. Só falta tecido. E a Vivi acompanha. Sextou. Sábado, sábado. Domingo, domingo. Aí quinta-feira de mulher, final do culto, a Vivi cansada, ministrando, vem ela. A Vivi só, pois não? Ai, meu namorado me deixou, eu não sei o que eu faço da vida. Ai, a Vivi, ai, que massa. A Vivi, primeira coisa é tomar vergonha na cara. Primeiro, vergonha na cara. Tu quer que eu resolva o seu problema? Você sextou, sabadou, domingou, segundou, ralou, um monte de e agora tu quer que eu resolva? Que eu... Não. Toma vergonha na cara. Você já sabe o que é certo. Você está colhendo. Então, escute, vou dar um conselho para você. Não ande em alta velocidade, sem parar para pensar no caminho que você está andando, você pode ter que voltar. Irmãos, deixa eu dizer, às vezes as pessoas vêm com o bolo pronto para mim. Pastora, sopra, eu quero um conselho. O bolo está pronto, irmão. Uma vez uma irmã procurou, pastor, eu estou pensando em ir para o Rio de Janeiro, numa escola lá, um negócio. Falei, olha, irmã, deixa eu ver. Não, pastor, é assim, eu vou amanhã. Falei, você te arranca daqui. Tu está com a passagem comprada, o que você quer comigo? Não, você quer que eu avalize o seu pecado? Não vou fazer isso. Ah, pastor, eu estou divorciado, não quero mais saber. E assim, vim aqui falar contigo. Não, diante de Deus, tá? Escuta o que eu vou falar. O cara chegou para mim assim: vim aqui falar contigo, estou divorciado, mas eu vim aqui. Então, tu veio por quê? Ah, vim porque um amigo meu e a minha mãe vai na igreja e eles falaram para vir conversar contigo. Tá, mas o que eu posso ajudar? Ah, eu vim aqui. Tá, mas não, sei lá, não sei se tens algo para me dizer. Eu falei, não tem. Garçom, traz a conta. Tomamos café, Deus abençoe. Paguei o café, o pão de queijo e fui embora. E diante de Deus eu pensei, meu Deus, me livra desses perda de tempo. Então, irmãos, voltar é uma atitude de quem se perdeu. Então, eu e você, se a gente se posicionar agora, talvez não precisa voltar. Sabe uma coisa que cansa? Cansa ter que pedir perdão. É ruim pedir perdão. Quem acha que é bom? Quem acha que é bom, não duvido que você acha que é bom. É horrível pedir perdão. É muito ruim pedir perdão. Às vezes eu estou para discutir com a minha esposa, de verdade. Ela faz uma coisa que eu não gosto, eu vou discutir. Aí eu penso, vou ter que pedir perdão depois. Não, é verdade. Porque eu vou ficar sem razão, eu vou alterar, eu sei que eu vou alterar. Eu me conheço um pouquinho, e eu sei que o italiano está vindo, e eu falo, eu vou ter que pedir perdão depois. Ai, que canseira, pedir perdão. Aí eu falo, que foi, amor, com essa cara aí? Nada não. É para não pedir perdão depois, irmão, eu vou ter que pedir perdão. Agora, se eu não pauso, eu tenho que pedir perdão depois. Porque o perdão nos humilha, e a humilhação é uma bênção. Eu sei que ninguém disse amém, né? Mas a humilhação é uma bênção. Eu oro para que você tenha bastante humilhação. Mas que culto da prosperidade, né? Esse é o culto da vitória, hein? Vou te dar o segredo da vitória, que Deus te humilhe bastante.
O diabo não te humilha, que Deus te humilha bastante. Que Deus te coloque no lugar certo, me coloque no lugar certo, faça a gente voltar. Que Deus faça isso comigo, com você. Meu irmão, eu não quero chegar no final da caminhada, olhar para trás e dizer, tu está no caminho errado. Eu falei, por que não avisou antes? Por que não me deu uma sova? Por que não me pegou pela orelha? Irmãos, eu vou dizer, eu já agradeci o meu pai algumas vezes, tá? Por ele pegar a cinta e ter me corrigido quando eu era pequeno. Algumas vezes. Pai, obrigado. Irmãos, no Morro da Bananeira, eu passei pelo Morro da Bananeira agora, segunda-feira, com a minha filha, a de 18 anos. Eu falei, filha, nesse morro lá de cima, o pai jogava banana verde nos carros. Quebrava vidro, para-brisa, pedra, banana verde lá de cima. Aí o cara descia, fazia, com uma banana assim, saia correndo. Aí meu pai descobriu, o que ele fazia comigo? Eu falei, ô filho, você não deve jogar banana verde. Vop, 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 nunca mais banana verde. Correção. E graças a Deus, onde é que eu estaria se não fosse meu pai me corrigindo? As correções de Deus. Meu pai dizia, não, vai no vizinho. Ele tinha os motivos dele. O que eu fazia? Eu ia para o vizinho. Aí eu só ouvi o assovio. Tinha um assovio clássico. 10.000 pessoas assoviando. Eu sabia que era o meu pai. Aquele assovio apontava já para a catástrofe. Pronto. Eu passava a seca, ele, onde é que tu está? Vizinho, o que eu falei? Ô meu irmão, pensa um cara que aprendeu a respeitar a autoridade. Pensa um cara quando vê polícia, sim senhor, sim senhor. Pensa um cara que não desrespeitava a professora. Aprendi a lidar com a autoridade, graças ao meu pai. Agora se meu pai dissesse, tadinho, deixa o menino, talvez eu estava numa cadeia agora, dizendo o que eu ouvi na cadeia um monte de vezes, o culpado de eu estar aqui é o meu pai, que nunca me corrigiu e só ficava dentro da igreja. Eu ouvi isso, sabe onde? Na cadeia. Filhos amaldiçoando o pai, porque estava só dentro da igreja e não corrigindo eles. Então vou te dar um conselho, seu filho não vai te amaldiçoar, vai te agradecer, porque você vai corrigi-lo com amor e graça. Seu filho e sua filha serão corrigidos, amém? Passei pelo Morro da Bananeira e falei, filho, está vendo aqui isso aqui? Não faça isso, porque se você fizer eu te corrijo como foi corrigido. Eu agradeço. Então talvez o Senhor está corrigindo aí você essa noite, amém? Quem aqui está se sentindo corrigido pelo Senhor? A Bíblia fala que quem é corrigido é filho, quem não é corrigido é bastardo. Você é um filho. Você é um filho. Deus está corrigindo aí você. Amém? Então, volte. E eu encerro aqui, falando de uma faceta do volte que eu não poderia deixar de dizer. Apocalipse vai dizer, tenho contra ti, que abandonasse o primeiro amor. Portanto, volte. Volte para o seu Pai Celestial. Volte para a presença do Espírito Santo. Volte para a casa de Deus. Volte para a comunhão com a igreja. Volte para Jesus. Pródigo, o Pai está te esperando. Ele te ama. Volta para Ele. Hoje é dia de volte. Coisa boa voltar. Coisa boa encontrar o Pai de novo. Coisa boa ser aceito na casa de Deus de novo. Coisa boa voltar a ministrar a adoração quando ministrar um dia. Coisa boa ser usado de novo, sentir a presença, está na mesa. Coisa boa. E o pai, aquele pastor representando o pai, ele larga tudo para buscar a ovelha que está perdida. Ele larga tudo para ficar lá no presídio para ver o filho porque ama. Ele larga tudo. E o pai está aqui essa noite dizendo, eu largo tudo por você. Eu larguei tudo por você. Eu larguei o meu filho numa cruz por você. E eu voltei por você. É uma noite de voltar, amém? Vamos orar, sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós como homens, precisamos voltar. Voltar para nossas esposas, voltar para os nossos filhos,
sair do pedestal do orgulho e pedir perdão. Pedir perdão para aquela mulher que esteve conosco quando a gente não tinha dinheiro para nada. Pedir perdão para aquele filho que passou as dificuldades financeiras quando não tinha dinheiro para um picolé e agora eu andei tão rápido que eu deixei eles para trás. Pedir perdão porque o ministério roubou o meu coração. Pedir perdão porque pregar para mim e ganhar dinheiro para mim é mais importante. Pedir perdão. Voltar atrás. Eu não quero dar 6 passos, 12 passos, 30 passos, 1000 passos e não parar para pensar e sacrificar. Não deixa a gente ir muito longe, Senhor, onde não dá tempo de voltar. O Senhor conhece o coração de cada homem que está aqui. Aqui, online, o Senhor conhece cada homem. Mulheres que estão precisando também voltar para suas casas. Em nome de Jesus. Amém? Às vezes, a gente vai investir com a impressão de que não valeu a pena. Eu encerro aqui só com esse testemunho. A minha filha menor, quando começou as férias agora, ela falou: pai, vamos acampar numa barraca. Eu falei: ai, barraca, nem tenho barraca. A última que eu tinha, não sei onde é que está. Pai, vamos acampar numa barraca. E eu com o celular, conversando, falei: tá, filha, a gente vai acampar numa barraca nas férias. Ah, que bom. Meu irmão, a gente esquece. A cada meia hora: pai, vamos acampar, né? Vamos. Pai, vamos acampar, né? Vamos. E as férias começou a passar. E eu falei: vou ter que comprar essa barraca. E não, aí começou a aumentar. Não é só a barraca, é o colchão inflável. Não é só o colchão inflável, aquela luzinha de testa, aquela que ela queria, de mineiro, aquela. Não é só isso, a luzinha, a cadeira. E começou. Aí eu fui fazer conta. Eu falei: meu Deus, dá para trocar os pneus do carro. Dá para comprar um violão novo. Dá para investir isso na bolsa. Meu, desse dinheiro dá para comprar alguma coisa. Dá para fazer isso. Eu comecei a fazer conta com o valor que dava na compra. O Espírito Santo assim para mim: não faz conta. É a sua filha. Aí comprei, cheguei em casa, irmão, quando eu fiz surpresa, botei a barraca lá na sala, fiz não armei, né, eu não cabia, de 6 lugares, 5 lugares, para caber todo mundo, eu, minha filha, minha esposa, o cachorro, todo mundo. Aí botei os colchão, ela veio: ai, comprou, vão, tá. E aí a minha esposa: tá, tu vai armar isso quando? Hoje, me empolguei. Minha esposa saiu para resolver um negócio do curso dela, e eu fui, montei a barraca, eu e minhas 2 filhas. Estica daqui, pai, posso ajudar? Pode! E ela segurando um negocinho na mão, eu montei a barraca toda. Te ajudei, pai? Claro. Ficou com o negócio na mão o tempo todo assim, ó. Eu montei tudo, minha coluna começou a doer. Eu entrava na barraca, saí na barraca, aí montei tudo errado, tive que montar de novo, tirei tudo aqueles cabos, voltei. Montei, terminei, escureceu, eu enchi os colchão, botei lá dentro, fiquei lá com a minha filha, e ela deitou: pai, posso trazer os meus ursos? Atrás de casa, isso na grama, atrás de casa. Na grama, no gramado, atrás de casa. Sim, pode ir lá, filha, eu trouxe os ursos. Pai, posso botar roupa de dormir, o pijama? Pode, filha, botar roupa de dormir, o pijama, botou a luzinha pendurada. Pai, vou trazer o teu travesseiro. Traz tudo, meu irmão, tudo pronto, deitei. Vamos dormir, está tudo tranquilo. Meu irmão deu 3 minutos. Ô pai, vamos para casa. Meu irmão, diante de Deus, eu falei: eu vou dizer para o cara da loja que não deu certo. Não, eu vou mentir. Eu vou dizer que não gostei da barraca.
tem 7 dias no Código Consumidor, eu vou pegar algum furo, eu vou devolver isso aqui. Filha, por quê? Ah, pai, sei, eu quero, vou para casa, não quero ficar aqui. Ô filha, assim ó, tu pediu para o pai, tu está aqui com o pai montar o barraco. Pai não quer, mas não quero, pai, queria ficar. Vamos para casa. Para casa? 7 metros para casa, né? 7 metros. Aí eu falei, vou deixar aqui montado, porque ela vai voltar. Aí, fiquei lá em casa, filha, a barraca. Não quero mais, pai. Tá, mas vamos dormir, tu queria dormir? Não quero mais, pai, não quero mais. Eu falei, vou deixar isso aí armado. Deixei armado, faz 7 dias, irmão. 6 dias, está lá armada. Ninguém mais entrou, está lá armada. Não usei ainda, não sei se ela vai querer usar. Mas eu fiz para minha filha, eu investi recursos para minha filha, eu quis gerar memória afetiva nela. E talvez até use, tá? Não sei se ela vai usar com a amiguinha dela, não sei. Eu não sei mesmo. Eu achei que a impressão que eu tenho é que eu investi num lugar que não vai dar nada. Mas eu não perdi uma oportunidade de investir na minha filha. E pode ser que tenha fruto, mas não sei, não importa. Eu semeei no coração da minha filha. Foi dinheiro, foi recurso, foi tempo. Eu montei aquela barraca no suador, mosquito comendo, com raiva. A gente vai ficando velho, a gente não quer barraca, não quer mais nada, quer conforto, ar-condicionado, a gente não quer mais nada. Esse espírito aventureiro foi embora faz muito tempo. Ficou lá no exército. O cara é sossego. Mas vale a pena, entende? Isso é só compartilhando com você o simples, mas para você entender que vale a pena. Surpreenda a sua filha que está esperando algo, se você pode, né? Eu parcelei, está tudo em casa. Se der, cada parcela dói mais agora, né? Vai lá pagar. Eu estou pensando em morar uns dias lá para valer a pena aquele. E bom que está lá armado, qualquer coisa brigo com a Vivi. Você quer saber? Estou indo embora. Para onde? Lá para a barraca. Amém. Quem recebe essa palavra de hoje? Amém? Ah, pastor, não chorei, não arrepiou, não precisa. O importante é a palavra de Deus entrar no seu coração, amém? Ela não volta vazia, e a minha oração é que ela volte e dê fruto na estação certa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Quem aqui precisa chegar em casa e pedir perdão para a esposa e para o filho? Quem precisa? Só não precisa levantar a mão, irmão, mas de verdade, quem é humilde para reconhecer que precisa, faz isso, tá? Já que você está dizendo que precisa, faz isso. Amém. Glória a Deus para você que não precisa. Mas os que precisam, que Deus te dê coragem para isso, amém? Vamos agradecer. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado por cada família aqui representada. E oro para que os casamentos sejam blindados pelo Senhor. Oro para que os filhos sejam guardados pelo Senhor. Oro para que a vida venha correr no meio e através dos teus filhos. Nos ensina a voltar para o lugar que devemos voltar. Nos ensina a parar um pouquinho e pensar para onde estamos indo. Talvez nós estamos indo para um caminho de morte. Não deixa, Senhor. Talvez esse homem que está aqui me ouvindo recebeu uma mensagem no Instagram dele, de uma mulher sensual, e ele está conversando com ela. Mostra para ele, Senhor, que esse caminho é de morte. Mostra para ele que esse caminho não é de vida, Senhor. Mostra, Senhor, nos ajuda. Não deixa esse caminho continuar. Faz com que a gente volte. Faz com que a gente exclua, se for preciso, o Instagram. Nos ajuda, Senhor. Não deixa a gente cair no matadouro. Nos livra de todo o mal, do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Deus abençoe, meu irmão, vai na paz de Jesus. Você que está aqui, você que está online, Deus abençoe você também. Aleluia.
night.